Hoje eu vou falar para vocês a questão da prosperidade, e para algumas pessoas que já entram, acessam achando que a gente só fala de dinheiro, eu quero que vocês aprendam a mudar o pensamento de vocês. Por quê, gente? Porque quando a gente fala de prosperidade, não é só a prosperidade financeira, é a prosperidade da sua vida. Se você não sabe quem tu és, quem é que você está descobrindo, como você vê este mundo, por que você está aqui, como é que você vai conseguir alguma coisa, principalmente quando a gente fala de prosperidade? E seja qual assunto que a gente sempre trata, ou que você esteja em necessidade de se descobrir, automaticamente o que você faz? Você tem que ligar essa energia. A energia da prosperidade, do dinheiro, do amor, da gratidão é sempre o quê? Frequências muito altas, né? Como a tabela de Hawkins aqui para quem já teve acesso. Então, quando a gente fala da prosperidade, ele vai muito além do que o dinheiro físico. Boa noite, Lúcia, Mota, Pastorelli, Ricardo, obrigada pela presença. Adriano, obrigada mais uma vez. Então, algumas pessoas sempre perguntam, ah, Mari, eu quero aprender a ganhar muito dinheiro. Fala assim, tá, você sabe quem você é primeiro? Quais são os sentimentos que você tem diariamente? Como você quer ganhar muito dinheiro se você nem sabe quem você é verdadeiramente? Então, uma coisa não liga a outra. Não tem como você ter prosperidade se você não sabe quem você é. E aí, algo muito importante que eu quero dizer para vocês é assim, ó. Antes de você querer ler 535 mil livros, antes de tu querer ficar assistindo somente um monte de lives, um monte de treinamentos por aí, de vários treinadores, ficar pulando de galho em galho, como eu sempre menciono com vocês, é muito importante uma coisa principal. O que você tem aprendido diariamente na semana passada que eu mencionei, nessa semana? O que você tem aplicado no seu dia a dia, diariamente? O que tu coloca em prática? Porque não adianta você ler 1000 livros e se você não coloca nada disso em prática. Por vezes, o que vale muito mais a pena é simplesmente vocês lerem um livro, compreender a essência desse livro e automaticamente aplicar na vida de vocês. E isso vai trazer um retorno muito maior, né? E por que eu falo isso, gente? Porque eu li 500 livros, eu investi um ano inteiro. Hoje eu até consigo compreender que o Criador estava me preparando para algo muito maior, né? Mas se eu tivesse parado de ler tantos livros, de ficar duvidando das pessoas, de ficar com questionamento da mente consciente, racional, aquela que quer saber os porquês de tudo, e tivesse colocado em prática na minha vida, automaticamente a minha vida tinha mudado, melhorado muito, 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 muito antes. E não todo o tempo que eu fiquei investindo nos porquês da vida. Então a primeira coisa que eu sempre deixo de dica para vocês, se você começou agora, se você é novo aqui no canal, se você nunca me ouviu, ou você se interessa por esse tipo de assunto, obviamente que coloque em prática. Primeiro ache a sua verdade. Se fizer sentido para a tua vida, você vai continuar. Se não fizer, tá tudo bem, meu amor. Joga na lata do lixo e vida que segue. Porque eu não estou aqui para agradar todo mundo. Nem tem como agradar todo mundo. Mas eu nunca me preocupei com isso. Então a questão da minha prosperidade, né, o caminho da prosperidade foi esse. Quando eu aprendi a servir vocês de todo o coração, com todo o meu amor, e simplesmente não olhar se alguém ia gostar, se ia curtir, se ia comentar. Não, eu simplesmente servia ao meu propósito. Então eu sabia que se eu entregasse um conteúdo que não fizesse sentido para a vida de alguém, não tem problema nenhum. Ela simplesmente ia deixar de me seguir, ia deixar de assistir um conteúdo e ia seguir a vida dela, tranquilamente. Mas o meu medo me paralisava e me sabotava todo o tempo. Porque antes, quando eu não tinha essa maturidade emocional, as minhas emoções, elas ficavam, gente, subindo e descendo todo o tempo. Um dia eu estava muito bem, obrigada, e no outro eu estava completamente desestruturada. Eu não queria mais gravar, eu tinha medo da crítica, né? Então isso afundava a minha prosperidade. Qual tipo de prosperidade? Da alta energia, do alto amor, dos pensamentos positivos, construtivos, que nós mencionamos na live de ontem. Tá fazendo sentido? Então, quando eu parei de me preocupar com o que é que eu iria falar, com que se as pessoas iriam gostar ou não, se alguém iria elogiar ou não, se ia criticar ou não, automaticamente eu fiquei em paz. E eu fiquei em paz com o meu coração. Porque quando você se encontra que você está em paz, eu sabia o que eu tinha que entregar. E aí a pergunta que eu sempre deixo para vocês é: quem é você verdadeiramente? O que você tem descoberto na tua vida? É na área profissional, é na área pessoal, é na área profissional, com a família, não importa. Quem é você? O que você quer com esses conteúdos que você está vindo aqui assistir, investindo o seu tempo? 8 horas da noite, 8h15, hoje, num dia de semana, que tu poderia fazer qualquer outra coisa, mas você parou para me ouvir. Você parou para dar oportunidade para a tua vida. Então a pergunta que eu sempre faço: o que é que você está buscando?
Que mudança que você quer? Verdadeiramente você quer mudar? Então somente você tem essas respostas dentro de você. Quando eu parei de ficar perguntando lá fora, querendo questionar lá fora se alguém ia gostar do conteúdo ou não, se ele ia compartilhar ou não, eu comecei a olhar para a Mari. Qual era o desejo da Mari? O que a Mari queria construir? E por muitas vezes eu me sabotava justamente por isso. Mas eu tenho que ser igual ao fulano. Eu tenho que ser o fulano em pessoa, porque a gente usa muito em PNL a questão do modelar. O que é o modelar? É você ter alguém de modelo e você se portar conforme essa pessoa. Então, quando eu comecei o meu processo, eu queria ser o quê? A mulher empoderada, uma mulher para servir ao próximo, para que fosse ouvida. Só que eu ficava olhando para o outro, olhando as pessoas e querendo ser aquela pessoa, falar como ela, ter o mesmo conhecimento. E, gente, isso nunca ia acontecer. E sabe por quê? Porque eu sou única. Eu tenho a minha essência, bem como vocês. Vocês não se valorizam, por quê? Porque ainda não descobriram o ser único que vocês são. Certo? Então, enquanto você não parar, primeiro para compreender por que você está aqui, o que você quer, o que precisa ser mudado, e depois que tu descobrir, é você falar quem sou eu e o que eu vou fazer. Porque uma coisa é você entrar na tua mente, acessar a tua mente criativa, que tu tem isso a todo momento da tua vida, é tua essência, tá dentro de você. Então não adianta você fazer 500 cursos, né, ser formado nisso ou naquilo outro, sendo que você não coloca o conhecimento em prática. Quando eu percebi que eu tinha sim o conhecimento, só que me faltava a segurança, me faltava a coragem de servir vocês com o conhecimento que eu tinha, né? Então eu tinha sim alguém de modelo, só que aí eu me barrava. E ou eu queria falar igual a pessoa, ou eu queria me portar como a pessoa. Quando eu comecei a olhar pra mim, eu respirar todos os dias e falar, Mari, você é única. A tua essência é única. Não tem que você imitar ninguém. Não tem por que você simplesmente querer ser igual àquela pessoa na totalidade. Porque tu pode imitar a roupa dela, tu pode imitar o corte de cabelo dela, mas você não consegue imitar a essência dela, o comportamento criativo dela. Tá fazendo sentido pra vocês? Então, quando eu comecei a olhar pra mim e falar, ok, mas como eu vou tratar? Como eu quero me mostrar? Como eu quero que as pessoas me vejam na vida? Aí eu comecei a entender que não era modelar na totalidade. Eu ia modelar para que eu me sentisse segura e eu ia achando por vezes como eu queria ser tratada, como eu queria ser conhecida, como eu queria ser vista perante as pessoas. Porque chega uma hora, gente, que não vai funcionar. Chega uma hora que as pessoas vão olhar para você e falar assim, gente, mas o que ela tá falando eu já ouvi outra pessoa falando. E o mais legal, para vocês nunca esquecerem, se você não coloca a tua própria criatividade, aquele ser que você é, a tua energia não tá junto contigo. Você tá modelando alguém, mas a tua energia não está lá naquele momento. Ou seja, não adianta você modelar aquele ser humano, aquela pessoa. Então, quando eu entendi que a minha energia ia junto com o processo que eu estava fazendo, automaticamente eu recuei e comecei a parar. Ok, eu posso ter de ideia, mas eu quero ter as minhas ideias. Eu quero construir. Eu quero ter essa prosperidade, eu quero ter esse amor, eu quero ter bons sentimentos, eu não quero mais ficar me sabotando, tendo pensamentos bloqueadores. E aí foi que eu entrei em contato com a minha própria essência e comecei a fazer do meu jeito. E algumas pessoas hoje falam, meu, você é muito bruta, mas eu gosto de ti. Mas por que eu sou bruta, gente? Não, eu sou bruta. Eu falo com amor, mas eu falo pra você acordar. Por quê? Porque eu demorei muito tempo. Porque não adianta a pessoa que tem com a vozinha mansa, bonitinha. Tem também treinador que é mansinho, bonitinho, que fala pausadamente. E tá tudo bem, ele tá ensinando, ele tá servindo da mesma forma. Só que no meu caso, gente, não. Eu falo de outra forma. Eu falo dessa forma, eu falo de forma direta. E tá tudo bem. E quem não gostar, é o que eu falei, ele vai embora, ele vai procurar outra pessoa. Então, quando você começa a entrar em contato com a tua própria essência, que você para de ficar modelando as pessoas, você para de querer ser igual a todo mundo e você começa a olhar para si mesmo, aí sim você vai compreender por que você veio a este mundo. Tá fazendo sentido? Deixe um joinha aqui para eu saber que vocês estão compreendendo. E outra coisa muito importante, ontem a gente entrou um pouquinho nesse assunto, você para de ficar prestando atenção no que o outro lá fora vai dizer. Nós como seres humanos aprendemos e fomos adestrados a fazer o quê? Você tem que seguir o que fulano está fazendo. Se fulano disser que não tá bom, você então não faz, você muda a tua rota. E isso é um assunto muito perigoso, por quê?
Porque se eu parar de olhar para minha essência, de fazer o que eu quero, eu vou simplesmente continuar tratando o que o outro quer, fazendo apenas o que o outro lá fora quer. E aí, qual é a minha consciência da prosperidade, de crescer, de ser madura, de ser empoderado, de ser rico, ou seja o que vocês desejam? Você vai perder essa essência. Por que você vai perder? Porque você se perdeu de si mesmo. E aí algo lá dentro, a tua alma está gritando, essa não é você. Não faz sentido o que você está fazendo. Então quando eu parei de ficar buscando a resposta do que o fulano lá de fora estava achando ao meu respeito, de querer parar de disputar com as pessoas que estão falando a mesma coisa que eu fui me centrando. E aí automaticamente eu ia tendo essa abundância, eu ia tendo essa consciência do que era prosperidade. Porque antes a prosperidade para mim era só o financeiro. Eu estava à falência, eu entrei em depressão, eu precisava sair daquela forma desesperada de viver. Só que aí eu comecei a compreender que a prosperidade ela ia muito além. Aquelas vezes que eu chegava em casa e estava desesperado, porque de repente eu tive uma briga com meu chefe, ou teve algum problema com algum colega de trabalho, eu chegava o quê, gente? Triste, sem harmonia, eu respirava o caos, a desordem, eu tinha medo de tudo, eu chorava, eu xingava, eu julgava. Então eu não tinha prosperidade o quê? De ter paz e harmonia, de ter amor, de conversar com alguém que a gente gosta do mesmo assunto. Porque eu ia falar, mas essa pessoa está perguntando o que pra mim, gente? Eu já julgava. Então a consciência que a gente sempre fala da prosperidade, né? E muitas pessoas vão assistir essa live depois, ou entra aqui sabendo que eu estou ao vivo, só para enxergar lá prosperidade. Ela vai falar de dinheiro. Só que o dinheiro nunca vai chegar até a tua vida, ele nunca chegava à minha vida, enquanto eu não achei a minha essência, enquanto eu não estava alinhado o quê? Com a minha fonte de vida, o ser superior, a harmonia. Porque eu estava sempre em conflito. E não tinha congruência entre os meus sentimentos e aquilo que eu estava falando. Percebe? Então, automaticamente, eu comecei a dar lá 10 passos para trás. Eu dava 1 para frente e 10 para trás. E por isso que eu falo hoje para vocês. E algumas pessoas falam, mas você está falando de prosperidade ou não falou de dinheiro? Porque é além do valor financeiro. A prosperidade tem que ser você deitar na tua cama todos os dias e você compreender o porquê. O que aconteceu no teu dia? É você ter gratidão, coisa que eu não tinha. Eu era ingrata, eu reclamava por tudo, eu julgava, eu criticava, eu vivia lá nas vibrações mais baixas possíveis. Porque para mim era tudo o quê? Só o dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quando eu compreendi que eu tinha que fazer o quê? Servir as pessoas. Se alguém me mandar uma dúvida, uma pergunta, eu ia com todo o meu amor e a minha energia responder. Por quê? Porque eu já estive no lugar dela. Só que antes eu não tinha ninguém para me responder. Porque, obviamente, né, quando o treinador ele tá muito conhecido, ele não tem tempo para ficar respondendo um por um. Então, por isso que eu sempre tento responder a vocês, às vezes eu demoro um pouco, mas eu vou ajudar da melhor maneira possível, porque eu também já estive nesse lugar. Quando eu parei e falei assim, uau, quem eu quero ser? Como eu quero ser vista, como eu quero que as pessoas me percebam, como eu quero servir. Se você acredita num ser superior, num ser celestial, é só você fazer uma pergunta. Como é que, né, o meu ser celestial, como ele agiria? O que ele faria com as pessoas? Né? Aí você pode entender, por exemplo, Deus, como Jesus agia. Né? Tu pode pegar lá a Bíblia e tu pode começar a ler e compreender. Ele sempre olhava para as pessoas, ele sempre servia ao próximo. Não importa qual tipo de serventia ele oferecia, qual tipo de trabalho, de serviço, orientação. O servir é você não olhar só para o lado financeiro, mas olhar para dentro de cada ser. Como eu posso servir essa pessoa antes? Algumas pessoas aqui têm ciência de que eu não saio da minha cama todos os dias sem agradecer, sem fazer minha meditação e sem perguntar, Criador, quem eu tenho que ajudar hoje? E ele sempre responde, porque eu sempre vou receber uma mensagem de alguém com alguma dúvida, porque ele também está nesse processo da autodescoberta. Ok? Então, quando você começa simplesmente a olhar para você, olhar para dentro de si, começa a se encontrar, perceber as suas emoções diariamente, porque quando a gente faz a transformação, você dá um novo condicionamento, você dá uma nova premissa, você dá um novo comando, você começa a pensar diferente. Óbvio que durante a primeira semana, os primeiros 15 dias, você vai patinar. Um dia você vai acordar triste e vai falar assim, puta, não deu certo. Não, meu amor, continua que você está no processo certo. Tu tá no caminho certo. O problema é que quando acontece alguma coisa, o que tu quer fazer? Você quer desistir. Ah, porque aquela Mari falou e não tem nada a ver. Não, meu amor, continua o teu processo. Não para nunca, porque você tá no caminho certo.
Porque se algo tá dando errado é porque lá na frente ele vai dar muito certo. Então eu comecei a fazer essas perguntas. Deixa eu parar de ficar olhando o que fulano tá fazendo e deixa eu me conectar. Eu não quero ser cópia de ninguém. Eu não quero fazer o mesmo conteúdo de ninguém. Por mais que sejam assuntos parecidos, que vocês terão milhões de pessoas aí falando o mesmo assunto que eu. Então eu comecei a olhar para a Mari e ter a prosperidade na minha essência, no meu jeito de falar. Porque as pessoas me amam da forma que eu sou. Elas sabem que eu sou dessa forma direta, mas que eu amo, que eu sou empática, que eu tenho apreciação por tudo, que eu sou uma pessoa que tem o quê, gente? Compaixão. Porque eu aprendi que cada ser humano tem um tempo, cada pessoa vai crescer de um tempo, cada pessoa vai crescer de uma forma no momento dela. Quando eu parei de julgar, achando que todo mundo tinha que aprender da mesma forma, igualmente, rapidamente, eu parei com os julgamentos e eu também parei de ser julgada, porque eu estava na sintonia da crítica, do julgamento, da falta, da carência. Eu comecei a me alinhar com o quê? Servir ao próximo. E automaticamente as pessoas me serviam, as pessoas me ajudavam. O caminho, ele torna-se ao contrário, porque estava tudo dentro de mim e eu buscando lá fora, desesperada, buscando ajuda. Você pode me ajudar? Você pode fazer isso por mim? E não, você se torna o quê? Um mendigo. Você se torna escasso, porque você fica pedindo, só que pedindo o quê? Você nem tentou fazer o teu processo antes. Aí não deu certo? Ah, mas deixa eu ir lá perguntar, porque a Mari disse que ia funcionar. Tem que funcionar. Isso é pobreza de espírito. Você está vibrando na escassez, na carência. Porque se alguém está te oferecendo conteúdo gratuito, vai pesquisar além daquilo, estuda de novo o conteúdo. Lembra quando eu comecei? Já contei minha história, eu estudava 120 vídeos, 3 vezes. Tinha livros que eu não estava compreendendo porque a linguagem era muito difícil. O que eu fazia? Eu lia 10 vezes. Tem um livro, gente, que eu li 10 vezes esse livro, até compreender qual era a essência. O que ele queria dizer para mim. Quais eram os pontos? Eu ia anotando tudo, porque eu sou muito dessa de anotar. E depois eu ensino. E quando eu ensino você, eu aprendo também. Né? Muito louco, porque cada um tem uma forma de ensinar, de aprender. Então, por que eu não tinha essa consciência da prosperidade antes? Porque eu ficava vibrando na carência, na escassez todo momento. Mendigando atenção, mendigando a ajuda de alguém. Quando eu me centrei comigo, com o meu ser celestial, com a minha essência, automaticamente eu criei a Mari que eu queria ser. Como você quer ser vista? Uma pessoa autêntica, que simplesmente ela não precisa ficar fazendo modinha, ficar inventando historinha. Eu simplesmente faço. E quem me ama, quem me adora, quem me gosta, é desse jeito, gente. É 2 coisas. Ou me ama ou me odeia. Não tem meio termo. Ah, eu acho que eu meio gosto da Mari. Não. E tanto faz. Porque se nem Deus agradou todo mundo, quem sou eu para agradar? Tá fazendo sentido? Então, quando eu falo para você ter a consciência da tua prosperidade, além do dinheiro, é você se permitir, é você se perceber. Quem é você hoje? O que você deseja hoje? Lembra da pergunta ontem que eu trouxe para vocês? Quem é você no dia de hoje? Quem você quer ser? O que você deseja? Todo dia eu fazia essa pergunta, Mari, que Mari que você quer ser hoje? E eu comecei a experimentar as Maris da minha vida. E eu comecei a sentir, eu falei, não, essa daqui não, tá falso, não é autêntica. E eu fui testando, eu fui experimentando, eu fui escolhendo. E automaticamente, gente, o que acontecia? Eu fui me achando, a minha essência ia gritando, ok. Porque o teu corpo vai te dizer. Você vai sentir na tua alma e no teu coração. Ontem nós mencionamos a respeito disso, da mente consciente, do inconsciente, que é sempre, né, diz amém, para chefe dele, e o seu sentimento. O teu coração, as tuas emoções é o melhor remédio, é o melhor caminho para dizer se tu tá no caminho ou não. Não é o teu vizinho, não é teu amigo como a gente ligava antes. Ah, que roupa que tu acha que eu uso? Quando a gente trata de autoconhecimento, de despertar da consciência, eu posso ensinar um monte de coisa, mas você vai achar a tua receita do bolo. Você vai achar a tua verdade, porque a minha, de repente, é diferente da sua. Nós podemos ter um monte de coisa em comum, mas a tua é a tua e a minha é outra. Então eu sempre falo, qual é a tua verdade? Ah, Mari, mas eu perguntei pra você. Meu amor, eu só estou respondendo pra ti pra que você consiga olhar pra dentro de si, porque não tem nada lá fora. Não tem comigo, não é porque eu sou treinadora que eu tenho que saber de tudo. Por vezes eu sempre respondo, gente, a resposta é sim ou não. Ai, Mari, tá confuso. Porque, gente, tem vários significados, então é sim ou não, depende de como você vai enxergar. Então quando você eu parei de olhar, eu tinha quem eu ia modelar, isso era muitíssimo importante, e sempre sugiro que tenha alguém de referência, porque se você não tiver referência, você nunca vai alcançar aquilo que você quer.
Porque você vai do além, você tá perdido. Principalmente quando você tá despertando a consciência, certo? Então eu modelava, mas eu não queria ser igual a pessoa. E aí o meu processo, né? Eu queria ter o processo o quê? Criativo ou copiativo? Essa era a pergunta que eu mais fazia. Mari, você quer ficar copiando todo mundo? Copiando no sentido, né? Porque alguns cursos de PNL que tu vai fazer, a pessoa fala, mas você tem que modelar em tudo. Cuidado. Eu confio, gosto de PNL, sou formada, mas eu sempre falo pra vocês, tomem cuidado. Porque quando você torna-se alguém copiativo, você perde a tua essência. E aí você pode ter a melhor mídia, tu pode ter a melhor ferramenta, tu pode oferecer o que for de mais maravilhoso, só que você não está oferecendo o principal, a tua energia vital, a tua essência. E aí as pessoas vão falar assim, nossa, não vão ter nem conexão com você. E por que não tem conexão? Porque você não está lá. Você só está replicando o conhecimento que você aprendeu lá de alguém, que você ainda está modelando alguém. E você não passa isso adiante. Por isso que eu sempre falo, olha para você. O que você quer? É sempre você e não o outro. E eu sempre vou repetir isso 500 vezes, porque tem algumas pessoas que ainda não compreenderam que tudo é ela. Tudo é com você e nada sobre o outro. Então eu parei e falei assim, Mari, eu quero ser um ser criativo. Eu não quero ser um ser copiativo. Eu não quero copiar mais ninguém. Eu não quero falar o mesmo assunto que o outro está falando. A gente pode ter a mesma essência do conteúdo, mas eu vou achar a minha essência. Eu vou ser próspera da minha vida, no meu trabalho, no meu servir, com a minha autenticidade. E aí as coisas começaram a fluir. Porque alguns falavam, nossa, até que enfim alguém autêntico. Nossa, até que enfim alguém que simplesmente fala, que não fica com medinho, pensando no julgamento. Eu simplesmente falo. E hoje em dia, algumas pessoas, né, que os vídeos são compartilhados, então tem milhões de views aí, 15 mil views tem vídeos meus hoje em dia, e aí algumas pessoas vão lá no comentário, né, se você é um desses que está assistindo hoje, meu amor, então não precisa perder o tempo e dizer pra mim que eu não falei daquilo, que eu não dei crédito para aquilo outro, porque não importa o que você está dizendo, porque eu não estou aqui servindo vocês para X fulano especialmente, eu estou falando para quem quer ouvir, para quem tem sintonia comigo, com o meu conteúdo e quer crescer. Então o que eu faço? Eu deleto, eu bloqueio, eu nem paro para responder, gente, porque quem é não precisa justificar. Quem é simplesmente faz. Então não adianta você ver um conteúdo, se você não concordou, meu amor, beijo, segue adiante, joga fora na lata do lixo e tá tudo bem. Eu te amo da mesma forma, tá certo? Então não adianta você perder o tempo em ir lá, né, responder abaixo do meu vídeo para criticar porque você não gostou, porque esses dias, né, alguém lá mandou, mas você tá falando e você não falou o momento do Criador de Deus. Gente, eu sempre deixo aqui que eu não trato de religiosidade, eu trato de espiritualidade, que é alma, espírito e corpo, né? Então eu sempre cito o Criador de tudo que eu acredito. Agora as pessoas acham que eu tenho que ficar reverenciando lá a Deus. Não é uma placa, não é isso que eu estou oferecendo, que eu estou servindo. E é a mesma coisa que eu falo para vocês. Quando você entra nessa sintonia da reclamação, de que alguém está julgando que o teu trabalho não está correto, olha para você. Se você está fazendo com amor, perseverança, está servindo, está olhando e falava, uau, como Deus faria isso aqui, né? Como Ele serviria as pessoas? É esse o meu intuito. Eu não tô aqui para mostrar, porque eu tenho que ser lá o sucesso, a fama. Meu amor, isso acontece automaticamente. Sabe por que acontece? Porque quando eu aprendi que eu tenho que servir, automaticamente a prosperidade vem, eu tomei a consciência do que era ser próspera. Agora, se você entra no jogo apenas pensando no ganhar e não servir ao ser humano individualmente, a prosperidade nunca vai chegar. Porque a prosperidade é consequência do que você está fazendo, do amor que você tem, que você entrega, da energia que você tem. Fez sentido para vocês? Então hoje em dia se alguém falar, próspero, eu sou próspero, você é rico. Não, meu amor, eu sou próspero de tudo. De amor, de bênção, de amizades, de relacionamento, de família e de dinheiro. Porque eu amo dinheiro tanto quanto vocês. Só que a prosperidade financeira, dinheiro em si, é só uma consequência. Ok? Então você para de ficar olhando os julgamentos, porque hoje em dia isso não me atinge mais, mas antes atingia muito. E aí eu parava e recuava. E ontem aqui eu dei o exemplo, né, da ação-reação. Ou seja, qual era a causa? O medo. Por que eu tinha medo? Tinha medo de ser criticada, julgada, das pessoas apontarem o dedo. Hoje, os vídeos na internet é público, 500 mil pessoas vão assistir e simplesmente o que acontece? Uns vão gostar, outros vão odiar. E tá tudo bem. Não faz diferença para mim.
Porque se eu estivesse falando para todo Joãozinho, para toda Mariazinha, ia ser só para essas pessoas específicas. Então vocês continuam se sabotando porque você dá o poder pro outro. Porque o tempo todo você está querendo saber o que fulano está achando do meu trabalho. Parem de saber o que o outro está achando a teu respeito. Tome a consciência que faça o teu trabalho, confia em você. Mude você. Cuida das suas emoções, dos seus pensamentos. Regue o teu jardim da mente com aquilo que faz sentido para a tua vida. E não que o outro tá lá, ai, será? Ah, porque eu vou entrar em competição. Não. Quando eu despertei a consciência da prosperidade, eu simplesmente ajudo as pessoas. Eu não entro em conflito, eu não quero briga com ela, eu não preciso disputar. Tanto que hoje em dia eu chamo para fazer live comigo. Eu compartilho o canal das pessoas, porque, gente, eu tô abençoando o outro, divulgando o trabalho do outro. Adivinha o que acontece comigo? O meu trabalho é divulgado, cada dia mais os meus vídeos são compartilhados. Conseguiram entender como a prosperidade chega? Quando eu abençoo o outro, seja de qual forma, dando um bom dia, dizendo o quanto ele é especial para você, compartilhando a live que eu venho aqui trazer o conteúdo gratuito para vocês, você está fazendo o quê? Sendo próspero, despertando a consciência da prosperidade. Quando você abençoa alguém, você é abençoado. Cada vez que você clica no vídeo meu, se inscreve lá no YouTube, compartilha a live, você está fazendo o quê? Está me abençoando, para que eu me torne mais próspera. E o que vai acontecer com você? A prosperidade volta para você. Então eu parei de ficar brigando, disputando com as pessoas que falavam a respeito da mesma coisa que eu. Eu comecei a olhar para mim, fazer o meu trabalho com amor. E aí, se eu não olho mais para o lado, eu só olho para o foco, o que vai acontecer? Eu vou chegar onde eu tenho que chegar. E eu cresço cada vez mais. O Adriano aqui disse, diga as verdades com frases abertas e seja o mais certo nas horas incertas, né, Mari? Perfeito! Então não adianta, gente, eu vou falar a verdade, mas de uma forma contida. Querida, eu não tenho que agradar ninguém. E eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu tô aqui, eu sou instrumento. Os depoimentos que vocês me mandam, eu só sou um instrumento. Eu ajudo porque eu sou instrumento. Porque se eu estivesse fazendo pelo meu ego, não ia chegar para você. Você não ia ser tocado. Você não ia querer aprender. Aí eu parei de olhar. Falei, ok, Mari, vamos lá. Porque eu patinava. Eu não tinha consciência que eu tinha que olhar para o meu, faz o teu trabalho. Quando eu parei de disputar, simplesmente eu passei a ser quem eu era. Olhar para o meu trabalho. Ah, sim, é o mesmo assunto que a gente está tratando, mas amor, veja só, tu é único. Você é um ser único. Pode ter 500 que façam a mesma coisa, mas a tua essência é única, a tua energia é única. Não tem como imitar isso, gente. Que eu falei logo ali no início. Tu não consegue imitar a essência de alguém, a energia de alguém. E eu já trabalhei com diversas pessoas que, assim bem como eu, que a gente sempre fazia alguma coisa diferente, nós éramos criticados. E quantas vezes eu vi alguém chegando lá na sala da faculdade chorando porque ele fez algo diferente e foi criticado? Só que naquela época eu não tinha a mentalidade de hoje para falar, querido, manda se lascar, dane-se. Mas hoje eu posso, eu tenho certeza, eu tenho segurança para dizer para vocês, pode seguir, depois você me fala o que está acontecendo. Que eu sempre menciono, não tirei bonitinho do livro para trazer aqui para vocês, né, a cópia do livro bonitinho, não, eu testei na minha vida, e se ele é testado e se tem pessoas falando que dá certo, é porque dá certo, é científico, é matemático, é 2 e 2 são 4. Então, além de você cuidar da tua mente, do teu jardim diariamente, começa a confiar no que você quer, para de ficar esperando a confirmação, o apoio de quem tá lá fora. Você fica esperando que as pessoas ficam lá. Ó, Mari, tá no caminho certo, viu? Parabéns. Gente, eu não espero parabéns de ninguém. Eu não espero aprovação de ninguém, tapinha nas costas de ninguém. Eu simplesmente faço. Eu faço por amor. Eu faço porque tenho certeza que o conteúdo é bom. Eu faço porque eu tenho a minha energia que vai chegar antes de mim, quando eu vou fazer uma live ou não. No conteúdo que eu tô preparando, no e-book, no treinamento. Para de ficar buscando aprovação lá fora. Ah, mas Mari, minha esposa não interessa. Pode ser o Papa. Você vai continuar se lascando na tua vida porque você fica esperando aprovação. Ah, não, mas você não tá entendendo. Que se eu não fizer o que meu marido ou que a minha esposa quer, é divórcio. Então que se divorcie. Deixa ele ir. Porque é livramento pra ti.
Quantas pessoas eu conheço que tem uma vida miserável e medíocre porque fica preso, porque, não, porque eu tenho a união, porque, o casamento. Querido, se a pessoa verdadeiramente te ama, se vocês têm uma relação, ela vai te amar como tu é. Não tem como, não tem como. Porque você olhou pra dentro de si. Você confia no que você tá fazendo. Tá fazendo sentido? Percebem? Não, mas eu preciso. Então, meu amor, tu vai continuar na escassez. Pobre de espírito. Porque é além. Eu tô falando aqui pra você, a prosperidade é além. É além da cédula, da nota. É muito além. Quem você tem abençoado? Quem você tem ajudado? É daí que vem a prosperidade. Cada vez que eu venho aqui e faço uma live pra vocês, eu vou dormir. Uau, gratidão, Pai. Porque eu falei com alguém e ajudou. Se for uma pessoa, se eu fiz sentido e ajudei uma pessoa, o meu propósito foi feito. Ai, Mari, mas né? Nossa, que pensamento apequenado. Não, queridos. Pode ser 1 ou pode ser 1 milhão. O meu pacto é atingir pelo menos 1. Porque isso é consciência desperta. Não é número. A gente deixa de ver número. Eu vejo pessoas, seres humanos. Eu vejo com compaixão. Eu paro de criticar aquela pessoa. Eu enxergo o ser. Independente se eu conheço. Independente. Hoje, eu cheguei muito satisfeita. Porque eu estava no restaurante almoçando e essa história toda, né, de pandemia, de mesa, que não pode, estava cheio o lugar. E eu estava sentada numa mesa que tinha 4 lugares. E aí eu vi um senhorzinho. E aí automaticamente, se você tá lá, né, egoísta, não, quero almoçar sozinho hoje, não quero saber de ninguém. Sabe como eu abençoo as pessoas? Hoje eu abençoei alguém, uma coisa tão besta para alguns aqui. Eu simplesmente falei, pode sentar aqui na mesa, fica à vontade. E o tiozinho achou estranho. O senhor achou estranho. E por que ele achou estranho? Porque se fosse outro momento, eu mesma, a Mari, teria simplesmente baixado a cabeça, fingido demência, que não vi, e ele ia ficar se matando, escolhendo uma mesa. A compaixão é isso, é você olhar para o outro e você ajudar, não importa como. Lembra? Como você quer servir? Vai lavar uma louça para ele, passar a roupa, um bom dia, um abraço. Como você está servindo? Que consciência de prosperidade você tem? E aí ele sentou, um senhor de 92 anos, e ali, meia hora que eu estava almoçando, eu aprendi coisas com ele. Olha como eu fui presenteada. Eu não ajudei ninguém, eu simplesmente fui presenteada. Porque é tudo como você passa a olhar a vida. Que consciência de prosperidade que você tem. Hoje a minha prosperidade foi sentar e conversar com uma pessoa com 92 anos, que está super ativo, com conhecimento maravilhoso. E aí? A questão é que a gente não se permite aprender mais. Você acha que já sabe de tudo. E aí você tá tão sobrecarregado, tá tão deixando o seu ego, que você esquece de olhar para o lado. Isso é ter compaixão. Só que se eu quero alguma coisa, é que nem a gente sempre fala, né? Você quer atrair, você vai atrair aquilo que você é, não o que você quer. Quem é você? Que sentimento que você tem? Você abençoa alguém? Você ama as pessoas? Você conversa com elas? Porque eu antes era chata, eu não quero conversar com ninguém, quero almoçar sozinha. Ok, tem dia que eu quero almoçar sozinha comigo mesma, em silêncio. Mas tem outro dia que o universo vai mandar alguém para eu aprender alguma coisa com ele. E aí eu faço o quê? Eu permito. Eu permito, pode mandar que eu permito, eu estou aberta. E quanto mais eu me abro para receber, mais o universo vai entender e vai mandar para mim. Porque a minha energia está o quê? De abertura, de recebimento, de permissão. É essa consciência da prosperidade. Perceberam? Que é muito além só do que, né? Mas o dinheiro é muito importante. Realmente, muitíssimo importante. Mas você não vai ter nada. Quantas pessoas milionárias que você conhece, ricas e são infelizes? Nem sabe o que fazer com dinheiro. Quando a gente compreende que é muito além, você para de imitar pessoas, você para de olhar para o lado, né, esquerdo, direito, você para de ficar esperando a aprovação de alguém. Você só olha para você olha para tua energia, você sobe a tua vibração. Ninguém vai estragar a tua vibração, baixar a tua vibração, só se você entrar em sintonia. Isso é a consciência da prosperidade.
É a consciência de viver a tua vida da melhor maneira possível, ajudando o teu próximo, sem esperar nada em troca. Porque a lei do universo é dar e receber, certo? Mas eu aprendi que hoje é dar e receber. Então simplesmente eu faço, eu sirvo, eu ajudo, eu respondo, eu ajudo a pessoa a crescer, eu abençoo, eu ajudo a outra pessoa a ganhar dinheiro, eu ajudo a outra pessoa a ganhar mais conhecimento, a se tornar empoderada, eu ajudo o outro a ser mais seguro, ser mais corajoso, eu ajudo o outro a dizer o que ele quer, como ele gosta, do que ele precisa. Porque quanto mais eu sirvo, quanto mais eu dou, mais eu tenho, mais eu sou preenchida, mais eu também tenho de retorno. É lei, gente, é lei. Dar e receber. Ação, reação. O outro sou eu. Não existe separação. Então, somente depois de anos que eu aprendi o que era essa consciência, porque antes para mim a prosperidade era só financeira, era só dinheiro. E ela vai muito além disso. Ela vai muito além. Então, o que eu sempre trago para vocês é: mude os seus pensamentos, para de se sabotar, para de bloquear a tua vida, mas olha um pouquinho mais para fora da caixinha. Meu, invade a caixinha inteira, detona a caixa inteira. E se acha, e se abre. É possível? Faça sempre essa pergunta. E se eu fizesse diferente? E se hoje eu pensasse diferente? E se eu fizesse aquilo diferente? Quando você começa a achar as infinitas possibilidades, as pessoas vão falar: nossa, o que você tem? Aí elas querem te acompanhar. Porque meu ego antes chegava antes. Quando eu deixei o ego de lado, simplesmente quem chega antes? A minha energia chega antes. Meu ser celestial chega antes. E eu sirvo. Simplesmente acontece. Ficou alguma dúvida, gente? Algum comentário aí? Que a pessoa fala pouco por aqui, né? Mas eu senti de falar a respeito, né, dessa consciência da prosperidade, porque as pessoas sempre acham, né, que vai... ciência da prosperidade. Tem um vídeo que eu já gravei, já tá aí no ar pra vocês, que é a questão do dinheiro ali, né, se você ama o dinheiro ou não. Então, automaticamente, ali também já tem muita coisa de ações que nós temos no dia a dia que te afasta da tua prosperidade e dinheiro. Ali eu falei mesmo do dinheiro em si, porque são nossas ações, são as energias que a gente emana, né? Então, quando você desperta, que nem hoje a gente está mencionando aqui a consciência da prosperidade, quando você despertou para a ação em si, automaticamente você olha para o dinheiro de outra forma. Você abençoa o outro, você presenteia o outro. Simplesmente você, vou sair para jantar, vou abençoar alguém hoje, vai lá e chama a pessoa para jantar e abençoa aquela pessoa com a tua companhia e com, né, um mega almoço num restaurante maravilhoso. Isso é consciência desperta da prosperidade. Então, automaticamente, um tá linkado no outro. Para quem ainda não assistiu esse vídeo, vai complementar a nossa live de hoje. E aí, para algumas pessoas, as fichas vão caindo. Eu recebi e falou assim, a pessoa esse dia me mandou: nossa, Mari, eu não entendia, né, que ficar lá no supermercado vendo e fazendo na continha do lápis, né, tem as duas formas. Eu entendo que às vezes você tem que fazer sim a pesquisa, mas tem gente que é todos os dias, que já está habituado, gente, a comprar a coisa mais barata. E a gente não tem consciência disso. Então as pessoas falam: nossa, você me falou ali, me caiu uma ficha. E eu falei assim: eu sei, meu amor, porque o que eu falo pra ti eu também fazia, eu também já fiz isso. Por quê? Porque eu aprendi com os meus pais. Eu aprendi com meus pais. Mas não, porque tem que economizar, porque é o mais barato. Tudo bem, uma vez ou outra pode acontecer, se tiver uma coisa muito discrepante. E dessa consciência que eu tenho, que eu trouxe aqui para vocês hoje, eu não tinha lá atrás. Porque eu aprendi com os meus pais que tem que fazer economia, tem que fazer não sei o quê. E aí a gente perde, eu perdi a minha essência da prosperidade. Tanto que anos depois, algumas pessoas perguntam, né? E eu também mencionei em uma live essa semana passada, que como você faz de novo esse link com a prosperidade, com a riqueza? É através do que você está vendo, da foto lá, da energia da foto que você está vendo. Se você só olha a desgraça, o que a tua consciência vai absorver e fazer sintonia? Com coisas ruins, com a pobreza, com a escassez.
No meu caso, como eu queria fazer o quê? Abundância, então eu ia para abundância, ver as melhores casas, os melhores carros, saber qual era a gasolina, né, para o carro importado, porque se você tem mente desperta de prosperidade, você não vai ficar olhando lá a gasolina mais barata. Fez sentido? Porque a tua mente, o teu ser tem que estar entranhado de prosperidade. Porque, gente, prosperidade para um e para outro é muito diferente, tá? Então, ó, às vezes para você ser próspero é você ganhar 5 mil reais. Para mim vai ser você ganhar 50 mil. Tá fazendo sentido? Então a prosperidade dentro da tua realidade qual é? E eu lembro uma vez que eu estava num curso e a pessoa falou exatamente isso. Eu falei assim, nossa, eu me sentiria muito próspera se eu ganhasse 5 mil por mês. E todo mundo caiu de pau em cima da pessoa. E aí, alguns pararam e falaram assim, ué, mas qual é a realidade dela? A consciência que você tem que ter, qual é a tua realidade? Isso não quer dizer que 5 mil é pouco dinheiro, não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas para a gente expandir com as ações, aí quando a gente chega lá na parte financeira, o que faz sentido para você? O que é prosperidade? Qual é o tamanho da sua prosperidade? 5 mil, 10 mil, 15, 50? Então é de 1 para 1. Né? Não adianta não, mas todo mundo tem que ganhar... Não, todo mundo tem que ganhar que nada. Porque para você é diferente de mim, o teu gosto é diferente do meu. Ok? Então, automaticamente, como eu faço, Mari? Quais são as dicas para ter essa consciência, para expandir? Seja o sentimento, como você mencionou hoje, que é muito além do dinheiro, e para entrar no dinheiro em si. Começa a amar, começa a ter compaixão, na parte que a gente fala de sentimento e emoção. Tenha compaixão pelas pessoas, ao invés de julgar, ao invés de criticar. O que é compaixão? É simplesmente parar e olhar de fora, sem julgar. Antes eu entrava no avião, lembra que fala, coloca a mochila debaixo do banco. O que o povo lindo faz? Bota lá em cima e não cabe a mala. Primeira coisa, mas que saco, será que ele não entende que tem que botar a mochila embaixo? Eu parei de julgar. O que eu faço? De repente ele não compreendeu que a mochila dele tem que estar embaixo. Ok, vou procurar em outro lugar. Ah não, mas é meu direito. Você quer ser feliz ou ter razão? Você quer vibrar em qual frequência? Eu quero vibrar na felicidade. Ok, fiz a minha escolha. Sento, cacei outro lugar. Ok. Próximo. Percebeu? Então é assim que você desperta a consciência. Com que você quer fazer sintonia? No julgamento e na crítica? Mais disso você tem. Ah tá, Mari, e para a prosperidade financeira? É você se alinhar com uma riqueza. Onde está o dinheiro? Como é o dinheiro? O dinheiro são imagens bonitas. É o que você está vendo de riqueza. Porque se você quer ser próspero, ter consciência de prosperidade, você não vai olhar para a pobreza. Você não vai ficar contando moeda dentro de casa. Tu não vai ficar olhando a desgraça lá, quem não tem o que comer. Por quê, gente? Eu vou olhar, eu vou ficar rica, eu vou ganhar dinheiro, aí eu posso ajudar quem tem pouco. E isso falam muito no livro A Ciência para Ficar Rico. Fique rico, aí você pode ajudar alguém. Então o que eu fazia no meu processo? Ah, ok, vou ficar com dó. Não. Eu te abençoo, tenho prosperidade. Porque aí eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, eu posso ajudar o outro. Agora você fica alinhando e tendo sintonia o quê? Com a pobreza, com a pobreza, com a pobreza. Ou seja, você não consegue ter essa consciência desperta da prosperidade. Só quando eu compreendi isso, falei assim, eu tenho que ajudar o mundo, então eu tenho que ser melhor. Eu primeiro, é que nem no avião, né, gente? O que fala a primeira coisa quando tu tá lá no avião? Bota a máscara em você primeiro, e aí tu pode botar a máscara no próximo. Não, deixa eu botar porque é meu filho. Morreu tu e morreu ele. Que a criança não dá conta de botar a máscara sozinha. Coloque a máscara em você primeiro. Salve a tua vida primeiro. Se cure primeiro. Quando você se curou, você deu oxigênio, você olhou para você, parou de esperar de fora a confirmação, a aprovação, os aplausos. Tudo vem até você, porque você é o centro. Tudo está dentro. Eu mudo o meu interno e o meu externo muda. Porque o que você vê hoje das pessoas, pobreza, tristeza, falta de amor, depressão, o coronavírus, seja lá o que for, dívida, é a lente que você está enxergando o mundo. Está dentro de você. Quando você troca a tua lente, tudo fora muda. E aí o que acontece? O que a gente falou ontem dos pensamentos sabotadores. Você tem uma nova mentalidade. Percebeu como você é tão poderoso? Muda essa consciência interna e todo o seu externo vai mudar.
Antes eu tinha ódio do amor, né? Eu só odiava. Onde que eu ia ver amor? Hoje eu vejo amor em cada esquina, em cada sorriso que eu recebo. Por quê? Porque eu só dou sorriso, eu só dou carinho, eu cedo amor, eu tenho compaixão, eu tenho empatia. Porque a minha consciência despertou. Então a prosperidade, ela vem de diversas formas. Fez sentido para vocês? Me deixa saber, que ninguém mencionou. Dá um joinha aí para eu saber se vocês compreenderam. Quem vem aqui achando que ia ficar falando só de dinheiro, né? É além disso, gente. Desperta para além disso. Porque o óbvio é óbvio muitas vezes, mas eu sempre falo que o óbvio é óbvio, mas ele tem que ser dito. Que a gente não sabe, a gente esquece. Me deixem saber, dá aqui um joinha, menciona se ficou claro para vocês. Se ficou alguma dúvida ainda que eu possa esclarecer, por favor. Que eu quero justamente que vocês hoje vão dormir com a cabeça fervendo. O que é prosperidade para você? Porque não adianta você pensar, ah, Mari, não, é só o dinheiro que eu preciso. Ok, então você vai viver morrendo lá, correndo atrás dele, e ele cada vez mais fugindo, porque você não tem amor, você não tem alegria. E a frequência, a vibração do dinheiro é o quê? 600 Hz, amor, alegria, gratidão, harmonia. Se você não tem isso, você vai ter prosperidade financeira? Sim ou não? Percebe? Então, quando eu consegui compreender o todo, eu consegui subir minha vibração, eu comecei a compreender que a riqueza vem, a prosperidade vem, conforme eu sinto aqui dentro. Não pode ser contraditório, não pode ser conflituoso os sentimentos. Ele tem que ser puro, ele tem que ser da mais alta frequência, da mais alta vibração. Aí ele vai entrar em sintonia comigo. O universo fez a leitura lá do meu código vibracional e automaticamente vai encontrar situações, circunstâncias, trabalhos, convites. E aí o dinheiro chega. Ah lá. Agora continuasse eu no caos, na depressão, pensando na morte, pensando na escassez, não sendo grata pelo garfo na casa que eu tinha. Que antes eu só pensava que não tenho o que comer. Como é que eu ia agradecer o garfo e a geladeira, pelo amor de Deus? Então, quando eu limpei os lixos da minha mente, eu parei de jogar para debaixo do tapete, automaticamente as coisas vinham, o dinheiro vinha, o dinheiro me achou, o dinheiro me encontrou também. Certo? Então, essa é a nossa consciência, essa foi a nossa live de hoje, para que vocês consigam se despertar cada vez mais, mas entendendo que tudo começa pelo sentimento e emoção. O restante vem, gente. Sirva por amor. Sirva por respeito, sirva por compaixão. Não precisa ser só alguém que você conheça. Porque a gente é muito bom, olha só, às vezes é muito engraçado, né? A gente é muito bom em maltratar os que estão dentro de casa e fazer bem pro lado de fora. Então, se você está maltratando quem está dentro de casa, começa a amar e honrar quem está dentro de casa e mais ainda honrar e ter compaixão quem está fora de casa. Porque como você trata as pessoas dentro de casa é diferente de como você trata lá fora. E é isso, só que se você não honra a tua família, você nunca será próspero, você não vai ter essa consciência desperta também. Então o nosso exemplo começa dentro do nosso ninho, dentro da nossa casa. Como você honra pai e mãe, porque pai e mãe, principalmente a mãe, ela tem uma ligação muito forte da nossa prosperidade referente ao dinheiro. Posso falar em outro momento a respeito disso, se vocês desejarem e pedirem lá e compartilhar e falar, Mari, eu quero saber, tá? Então você tá odiando pai e mãe, não vai prosperar nunca, não vai ter nada. Ah, eu quero uma casa. Como é que tá o relacionamento com o pai? O que isso tem a ver? Não falo com meu pai há 10 anos. Esquece, não tem casa, não tem carro, não tem apartamento. Porque dentro de casa é que você honra. Honrando pai, mãe, família, é que tudo acontece. O amor é sempre na proximidade. E por vezes a gente faz ao contrário. Quem tá próximo a gente machuca, a gente deixa pra lá, a gente não ama, não liga pra falar, ó, te amo, tá? Só pra dizer, saber se tá tudo bem. Então começa a cuidar dentro de casa. Contem sempre comigo, estou sempre aqui para servi-los da melhor maneira. Tiver alguma dúvida, me deixa saber aqui embaixo, obviamente. Amo vocês demais, gratidão sempre pela presença. Amo vocês, tchau.